A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição de número 8, datada de 21 de agosto de 2022, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. Nossa verdade prática. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Leitura diária. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a promessa do derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento, o propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja, o falar em línguas como uma identidade pentecostal, uma diversidade de operações realizada pelo mesmo Espírito. O tema desta semana é o movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Ele é real e já está entre nós. Há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor e, principalmente, as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A respeito das línguas, como evidência inicial, já há quem negue. Por isso, a presente lição abordará 1. Pentecostes bíblico. 2. O distintivo pentecostal de nossa igreja. 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Precisamos preservar a identidade pentecostal. Os objetivos específicos de cada lição. 1. É conceituar o Pentecoste bíblico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. 3. Conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 11. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas partidas, como a de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito Santo a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Introdução.
Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No texto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. 1. O Pentecostes bíblico. Subtópico 1. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefté, etc. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida das pessoas escolhidas para obras especiais, sacerdotes, reis e profetas. Assim, se observa uma ação restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou classe especial. 2. O Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vida do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou na vida do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo do Espírito Santo. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramamento sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que crerem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do Antigo Pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No Novo Pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem de seu reino. Já no tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. 1. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram desvencilhar dele. O movimento pentecostal surgiu posteriormente com a resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge da história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdade fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e dever sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Afirma ainda que o batismo do Espírito Santo vem
vem o revestimento de poder para a vida e serviço, concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. 2. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. O falar de línguas, nesse caso, é o mesmo em evidência com dom de línguas, mas diferente em seu propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Vinge e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. A fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva do pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade à Escritura. E já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequência da negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que fragmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa à Escritura. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricários. Precisamos voltar à Escritura. 2. Exercício dos dons espirituais. Nos dias do profeta Samuel, que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente com uma doutrina árida. Ele deve expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve para desculpas. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Nossa pequena conclusão é que nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que,
Como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de um certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de enfraquecimento. Não há dúvida de que um enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Revisando o conteúdo. O que o Antigo Testamento mostra? O que podemos observar no Pentecoste? Quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado? Onde está a sutileza a respeito do falar em outras línguas? O que não podemos rejeitar? Que maravilhas foi essa lição, meus queridos irmãos. Estarei orando por vocês. Fiquem com Deus e conte sempre com as minhas orações.